Olá, pessoal. O objetivo dessa videoaula é tratarmos uma das três teorias, né, para discutirmos a ligação em complexos. Bom, quando se fala em ligação em complexos, né, compostos de coordenação, os complexos, os compostos de Werner, né, nós temos três teorias, né, que são comumente abordadas, né, em livros-textos, que é a TLV, que é a teoria da ligação de valência. Nós temos também a TCC, que é a teoria do campo cristalino, e nós temos ainda a teoria ATOM, né, que é a teoria do orbital molecular. Na teoria da ligação de valência, ali traz uma ideia da existência, né, de orbitais livres no íon metálico, orbitais de fronteira, orbitais de maior energia livres, orbitais livres de menor energia, né, melhor dizendo. E esses orbitais, eles estão livres para quê? Para receberem os pares de elétrons, né, os elétrons ali dos ligantes. É interessante que na teoria da ligação de valência, portanto, nós temos essa ideia da ligação muito parecida com aquela ligação covalente coordenada. Vocês aprendem na química geral, onde tem-se um átomo central e ele recebe um par de elétrons. O par de elétrons da ligação é proveniente entre duas espécies existentes, né? Ele é proveniente apenas de uma delas. É mais ou menos essa a ideia, né? Aliás, de fato, em compostos de coordenação, nós temos uma ligação, conforme a TLV, né? Uma ligação dessa maneira, onde nós temos uma espécie com pares de elétrons disponíveis e uma espécie que vai receber esses pares de elétrons. Receber e doar, né, entra no campo aí da teoria ácido-base de Lewis. A teoria do campo cristalino é a teoria que nós iremos abordar aqui. Bom, como eu irei falar um pouquinho mais dela depois, aqui apenas dá para dizer, né, como algo introdutório, que a teoria do campo cristalino ela aborda a ligação como se ela fosse uma ligação iônica, né, puramente iônica. Atração entre algo positivo e algo negativo. Enquanto que na teoria do orbital molecular, segundo consta os livros, né, ela é a mais completa, ela aborda o caráter covalente, né, nos complexos e ela entra naquela questão, né, naquela abordagem que ela traz, né, de que existiriam então os orbitais atômicos do ligante, os orbitais atômicos do íon metálico, né, e haveria, portanto, uma mistura, né, das funções de ondas desses orbitais atômicos, formando agora orbitais moleculares, que não são, né, do íon metálico, não são do ligante, né? Eles são orbitais que surgem a partir da interação dos orbitais atômicos destas espécies. É claro que existem orbitais moleculares, né, com características mais próximas, né, do íon metálico, ou ainda orbitais moleculares com características mais próximas das do ligante, enfim. Mas os orbitais moleculares, a princípio, eles seriam oriundos, né, a partir dessa interação entre os orbitais atômicos, né, provenientes do ligante e do íon metálico. Nosso objetivo aqui é trabalhar com a teoria do campo cristalino, por ela trazer explicações bem interessantes, né, ser mais simples do que a Thom, por exemplo, e trazer explicações bem interessantes para muitas das propriedades que nós conseguimos identificar, né, em complexos. Então, o objetivo aqui hoje é apenas uma introdução. Dentre estas propriedades, né, a teoria do campo cristalino ela explica, por exemplo, a existência de cor, né? Bom, a teoria do campo cristalino, a TCC, né, ela assume que todas as interações metal-ligante são de natureza puramente eletrostática. Bom, vamos lá, né, o que significa isso? Então, nós temos o metal e o ligante. Aqui, AD significa átomo doador, né, ali do ligante, que seria, de fato, a carga negativa. A carga negativa está onde? Né? Está no átomo doador, né? Par de elétrons não ligantes. Não ligante, né? Ele está onde? No átomo doador. É claro que isso daí, falando dessa maneira, né,
algo mais ou menos aproximado, né? Porque se a gente for considerar a teoria orbital molecular, a gente poderia considerar que não há uma localização assim exata, né? Mas enfim. Então nós temos aqui o ligante e o átomo doador, onde tem ali a carga ou par de elétrons, não ligante. O metal ele tem uma carga positiva, né? O íon metálico, enquanto que o ligante ele terá uma carga negativa. Então, positivo e negativo, né? Considerando ali o contexto da física, né? Existe, portanto, uma interação. Então, mais especificamente, né, a TCC, né, considera o efeito eletrostático de um campo de ligantes sobre as energias dos orbitais da camada de valência de um metal. Então, a interação é entre algo positivo e negativo. E essa interação do ligante, que é a carga negativa, essa interação é o efeito eletrostático, é o campo de carga negativa do ligante. Essa interação ela influencia o íon metálico em carga positiva. A interação ocorre porque o íon metálico tem carga positiva. E o que é influenciado nesse íon metálico? Né? É influenciado ali a energia, né? A energia dos orbitais da camada de valência, que no caso dos metais D, os orbitais da camada de valência seriam os orbitais D. Bom, e falando de orbitais D, a gente sabe que os orbitais deles têm 5 formas, né, diferentes. Nós temos os orbitais chamados dxy, né? Por que dxy? Porque os lóbulos, né, dos orbitais eles estão entre, né, os eixos x e y. Por isso dxy. Temos também o orbital dxz. Por que, né, dxz? Porque os lóbulos aqui dos orbitais, né, o formato dos orbitais, o desenho, está entre os eixos z e x. E nós temos também o orbital zy, né, onde o desenho, né, está entre o eixo z e o eixo y. Bom, nós temos aqui também o orbital dx ao quadrado e y ao quadrado. Nesse caso, não está entre, né, os eixos x e y, está sobre o eixo x e y, por isso que é chamado de orbital dx ao quadrado e y ao quadrado. E nós temos o orbital, né, dz ao quadrado, que, conforme consta em alguns livros textos, né, seria a somatória de dois orbitais z, né, o dx ao quadrado e y z ao quadrado, né, dz ao quadrado e y ao quadrado, né. Então, somando aí, considerando o fator comum orbital z ao quadrado, nós teríamos como resultante o orbital dz ao quadrado. Bom, vamos supor então, o seguinte, ó. No primeiro caso aqui, eu tentei aqui desenhar no Paint, né, alguns desenhos que a gente encontra aí nos livros textos, enfim. Vamos supor que, aqui no primeiro caso, vamos supor que o campo em torno do íon metálico, nós temos então aqui, ó, o íon metálico, e nós temos as cargas negativas do ligante. Vamos supor que esse campo ele fosse um campo esférico, né? Nesse caso, haveria todos os orbitais D, né? Se o campo fosse esférico, acredita-se que todos os orbitais D eles seriam afetados da mesma maneira. No íon metálico isolado, nós temos, portanto, orbitais D que estão degenerados e eles têm uma determinada energia. Se o campo ligante fosse esférico, os orbitais D eles continuariam sendo degenerados, ou seja, eles teriam a mesma energia, continuariam tendo a mesma energia. No entanto, essa energia ela seria aumentada por causa da relação da carga, né, da interação da carga dos ligantes com o íon metálico. Só que esse campo que os ligantes têm em torno do íon metálico, ele não afeta, né, os orbitais do metal da mesma maneira, porque ele não é um campo esférico. Na verdade, ele é a gente deve, né, considerar ele como sendo um campo, né, um campo onde nós temos aqui os átomos doadores, né,
E cada átomo doador, portanto, ele funciona como uma carga pontual, né? Uma carga pontual em torno do íon metálico. O que eu quero dizer com isso? Os átomos doadores, eles têm uma posição fixa, né, em torno do íon metálico. Então, eles não formam um campo de carga negativa esférico, mas de carga negativa, um campo pontual, onde cada ponto seria o átomo doador ali do ligante. Nós temos duas possibilidades mais comuns, né, como nós vimos lá na questão da geometria, onde nós temos, né, cinco campos pontuais aí, né? Lembra lá dos complexos octaédricos, né? 5 pontos, 5 campos, né, pontuais, aliás, 6, né, campos pontuais. E nós temos também uma outra situação, que são complexos bem comuns, né? Onde em vez de 6 nós temos aí 4 campos pontuais. Carga negativa interagindo aqui com o íon metálico. O que vai acontecer, né? Vamos tentar aqui pensar um pouco. Aqui no caso, como eu falei para vocês, o íon metálico isolado, né? Vamos supor aqui que os 5 orbitais D, são 5 orbitais D. Eu vou representar apenas por um risquinho, né? Vamos colocar aqui, separando. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 orbitais D. 5 orbitais D. Esses 5 orbitais D, no íon metálico isolado, eles são todos degenerados, ou seja, eles têm a mesma energia. Se nós tivéssemos um campo esférico, a energia desses 5 orbitais D, o que ocorreria com ela? Ela seria uma energia, né? A energia deles estaria aumentada. No entanto, eles continuariam sendo degenerados. O que significa degenerados mesmo? Ó, todos eles têm a mesma energia. Ok? No entanto, na prática, nós sabemos que os ligantes, como eu falei anteriormente, eles funcionam como campos pontuais. Assim sendo, esses orbitais, eles não vão ser influenciados da mesma maneira. Então, nós teremos um desdobramento do campo cristalino, onde nós poderemos inicialmente, de forma mais simples, né, nós teremos a formação de duas classes aí de orbitais D. Os orbitais D, que serão 5, eles serão desdobrados, onde, por exemplo, como nós veremos em complexos octaédricos, nós teremos 2 orbitais de maior energia e em complexos octaédricos nós teremos 3 orbitais de menor energia. A questão é o seguinte, né? Percebam que o campo, portanto, ele não é esférico. As cargas dos ligantes funcionam como cargas pontuais. Em um complexo octaédrico, ocorre, portanto, um desdobramento, porque as cargas são pontuais. E esse desdobramento, ele é de que maneira? Nós teremos duas classes de orbitais D. Duas classes de orbitais D. Uma com maior energia e a outra com menor energia. Perceba que agora, portanto, os orbitais D não estão mais degenerados. Essa é a ideia que a TCC traz. Em decorrência do quê? Em decorrência da atuação pontual, né, dos ligantes. Eles não estão mais degenerados, portanto, existe agora, ó, uma diferença. Existe um delta, né? Delta, uma diferença. Que no caso de um campo octaédrico, a gente chama de delta O de octaédrico. Vou tentar explicar um pouquinho melhor isso a partir aqui da representação. Primeiramente, existe uma consideração que a teoria do campo cristalino faz. Ela considera que os ligantes, eles não se aproximam. Nós temos aqui os ligantes, ó, AD é átomo doador do ligante, tá? Eu não coloquei L de ligante porque, de fato, quem se aproxima é o átomo doador, né? Enfim, tem ligantes que só tem um átomo doador, já discutimos isso. Mas eu coloquei aqui AD, só para vocês não se confundirem. O AD, assim como já tinha dito anteriormente, ele é átomo doador. Os átomos doadores dos ligantes, eles não se aproximam em quaisquer posições, segundo a teoria do campo cristalino.
eles se aproximam, né, em um complexo octaédrico, por exemplo. Em um complexo octaédrico, nós teremos, portanto, 6 átomos doadores que estão dispostos em torno do íon metálico de tal maneira que se forma um octaédro, ok? Esses átomos doadores, é isso que eu quero dizer, eles se aproximam sobre os eixos. Bom, mas é assim mesmo? Quem decidiu isso? Bom, isso é arbitrário, tá? Eles se aproximam sobre os eixos. Pronto, acabou. É o que a teoria diz. A partir disso, né, aí vai surgir o raciocínio. Então, o que acontece? Ó? Vocês perceberam lá que, agora há pouco eu disse para vocês que no caso de um complexo octaédrico, é formado duas classes de orbitais D. Né? Duas classes de orbitais D. Lembrando que uma classe tem maior energia e a outra classe de orbitais D tem menor energia. Agora, nós vimos agora há pouco que existem 5 orbitais D, eles estão aqui, ó, mas quem é quem? Porque tem lá o XY, o XZ, o ZY, o X ao quadrado, Y ao quadrado e o Z ao quadrado. Quem é quem? Bom, os orbitais, a classe de orbitais aqui de maior energia, ela é constituída pelos orbitais dz ao quadrado, dx ao quadrado e y ao quadrado. Por que tem maior energia? Porque é justamente estes orbitais que são os mais desestabilizados, né? São os mais influenciados pela proximidade dos ligantes. Porque a TCC considera que os ligantes se aproximam sobre os eixos. Quais são os orbitais? Quais orbitais D apresentam lóbulos, né? O desenho, né? Que está sobre os eixos. É justamente estes que serão os mais influenciados e passarão a ter as maiores energias. Quais são os orbitais? É o dx ao quadrado e y ao quadrado. Lembra? A gente viu anteriormente eles aqui, ó. Dx ao quadrado, né? E o dz ao quadrado. Eles estão sobre os eixos xy, dx ao quadrado, y ao quadrado, e sobre o eixo z, que é o dz ao quadrado. Perceba que os demais orbitais, eles não estão sobre os eixos. Então, quando o ligante, o átomo doador do ligante se aproxima sobre os eixos, aqueles que não estão sobre os eixos, que é o dxy, o dzy e o dxz, eles serão menos desestabilizados. Portanto, eles terão, no desdobramento, uma energia menor. Lembrando, portanto, ó, que com a aproximação do ligante, e em um campo octaédrico nós temos, portanto, 2 orbitais de maior energia e 3 orbitais de menor energia. Com a aproximação dos ligantes, né, mais precisamente dos átomos doadores dos ligantes, nós temos um desdobramento do campo cristalino. Então, a gente passa a ter aqui 2 classes de orbitais D. Nós temos um desdobramento do campo cristalino, que no caso do campo octaédrico, né, é chamado de desdobramento octaédrico. Então, aqui nós temos agora o quê? Uma diferença de energia. Uma diferença de energia entre essa classe de orbitais e essa classe de orbitais. Bem, considerando aqui os complexos D, como que a gente explica a cor? A cor, ela é oriunda a partir de transições do tipo DD. Existem outras explicações, como nós já discutimos em sala. Mas a cor em complexos D, principalmente aqueles ali da primeira série, ela é oriunda principalmente, né, ela pode ser oriunda, né, e geralmente é isso que acontece, de transições do tipo DD. Como ocorrem essas transições? É simples, nós temos um elétron em orbital de menor energia, que é D, e esse elétron, quando ele absorve energia no visível, ele vai para o próximo orbital de maior energia, né, que também é um orbital D. Por isso que é uma transição D para D, né, uma transição DD. Então, quando ocorre a absorção de energia, e essa energia, se ela estiver, né, o HNI, estiver no campo do visível, será absorvido parte dessa energia. Então, nós veremos, portanto, parte da cor absorvida, nós veremos a cor que não foi absorvida, né? Ou seja, o restante do visível, a mistura disso. Né? Lembrando que para que a transição DD ocorra, é necessário o quê? Ter elétrons D, e não pode ser um D10, porque no caso do D10, né, todos os elétrons estariam, né, todos os orbitais estariam preenchidos, né, com elétrons. Então, para
se ter a transição DD, tem essas duas condições. Falando um pouco, não é objetivo aqui, mas falando um pouco, se fosse em vez de um complexo octaédrico, se fosse o complexo tetraédrico, por exemplo, nós teríamos aqui, ó, o raciocínio é o mesmo, a aproximação dos ligantes, né, em pontos fixos, né? Só que no complexo tetraédrico tem um raciocínio um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma. Nós temos a aproximação dos ligantes em pontos fixos. No caso do complexo tetraédrico, nós teríamos, então, uma inversão aqui, ó. Os orbitais dxy, dyz, dzy passariam a ter maior energia, e os orbitais dx ao quadrado, y ao quadrado, dz ao quadrado passariam a ter menor energia, em um campo tetraédrico. Ok? Bom, e para nós finalizarmos a aula, nós vimos, portanto, aqui ó, que tem uma diferença de energia entre estas duas classes de orbitais D. E essa diferença de energia ela pode ser maior ou menor, conforme o íon metálico. Né? Por exemplo, íons metálicos da segunda série, eles tendem a ter um desdobramento do campo cristalino maior, em complexos octaédricos. Por exemplo, eles tendem a ter um desdobramento do campo cristalino maior porque os orbitais D deles são de maior energia. Outra questão que influencia o desdobramento do campo cristalino é a natureza do ligante. Nesse sentido, existem ligantes que nós chamamos de ligantes de campo fraco e ligantes de campo forte. Existe uma série chamada série espectroquímica. Né? Nessa série espectroquímica existem alguns ligantes ali que estão elencados, né, em uma ordem crescente de força, né, de desdobramento do campo cristalino. Por exemplo, se você pegar essa série espectroquímica, nós temos lá no início da série o flúor, então ele causa um desdobramento do campo cristalino menor. E ao final nós temos o posterior, né? Nós temos, por exemplo, ligantes como a amônia. A amônia ela causa um desdobramento do campo cristalino maior do que o flúor e maior do que a água, por exemplo. Não é à toa que quando você dissolve um sal, por exemplo, como nós fizemos na sala de aula, né? Nós dissolvemos o cloreto de níquel. O que é formado? É formado um macrocomplexo. O níquel ele forma um complexo com a água. Mas quando você adiciona a amônia ela é um ligante de campo mais forte, então ela tende a substituir as moléculas de água que estão em torno do íon metálico, do níquel. Nós não fizemos esse teste, mas, por exemplo, se nós conseguíssemos isolar o complexo de níquel e amônia, ao adicionar etileno-diamina, a etileno-diamina que vai substituir a amônia, porque a etileno-diamina é um ligante de campo mais forte e, além disso, ela forma um complexo mais estável, por ser um complexo do tipo quelato. Existe uma consequência bem interessante. Por exemplo, vamos supor que nós temos aqui um complexo octaédrico e seja o cobalto. Cobalto com 6 moléculas de... Bom, primeiramente o cobalto, né? Vamos supor que esse complexo octaédrico, o íon metálico aqui é o cobalto. Nesse caso, o que ocorre? O cobalto, ele é um cobalto 3, vamos supor. Ele vai ser um D6. Só fazer a configuração eletrônica do cobalto 3. Eu falei que é cobalto, agora eu disse que é cobalto 3. Qual é a configuração eletrônica do cobalto 3? É D6. Né? Então, o cobalto, ele pode, nós podemos distribuir esses 6 elétrons aqui, ó, nos orbitais D. Vou colocar aqui em azul para destacar, né? Nós podemos distribuir esses 6 elétrons do cobalto 3 aqui nos orbitais D de duas maneiras possíveis. Nós podemos colocar todos os 6 elétrons nos orbitais de menor energia. Quando que isso ocorre? Ocorre quando o ligante é um ligante de campo forte, onde, por mais que tenha uma energia aqui, ó, de emparelhamento de elétrons, né, ela não é o suficiente para impedir que esse emparelhamento ocorra. Por quê? Porque é mais vantajoso que ocorra emparelhamento do que o elétron ir para o orbital de maior energia, porque a diferença de energia ela é acentuada. Agora, vamos supor que o ligante não seja a amônia, seja um ligante de campo fraco. Nós teremos, portanto, um exemplo, flúor, cobalto ligado com 6 flúor. Nós teremos, portanto, os 6 elétrons do cobalto ainda, né? Vamos distribuir eles agora aqui nos orbitais D.
Então, vamos considerar aqui 1, 2, 3, né? Já deixei aqui já para facilitar. 1, 2, 3. O quinto elétron, vamos deixar ainda mais visível, né? A amônia, no caso, que era o exemplo anterior, tinha um desdobramento do campo cristalino maior. No caso agora do flúor, o desdobramento do campo cristalino será menor, ok? Então, como que funciona? Voltando lá. Vamos aqui. Aí. Como que funciona? 1, 2, 3 elétrons. Estamos distribuindo os elétrons do cobalto 3, que é D6. Só que agora é o flúor, e eu diminuí aqui o desdobramento para ficar visível, né? Já distribuímos 3 elétrons, vamos lá. O próximo elétron ele vai para o orbital de maior energia. 5, agora, no orbital de menor energia, ocorre emparelhamento. 6. Então, nesse caso, quando o campo quando o ligante é de campo fraco, o desdobramento do campo cristalino ele é menor. Então, vamos dizer que vale a pena. Para o complexo, né, ele consegue atingir uma configuração estável, preenchendo os orbitais de maior energia. Ou seja, a energia, nesse caso, a energia de emparelhamento, ela passa a ser significativa, ao ponto de que os elétrons eles não serão emparelhados. Então nós vimos duas situações no cobalto aqui, questão do cobalto. Uma situação onde todos os elétrons estão emparelhados e uma outra situação onde eles não estão todos emparelhados. Na situação onde eles estão todos emparelhados, nós chamamos de complexo de spin baixo, né? Enquanto que na situação onde todos os elétrons estão emparelhados, desemparelhados, ou tem o maior desemparelhamento possível, nós chamamos de complexo de spin alto. Essa existência, essa possibilidade de ter, por exemplo, elétrons desemparelhados em outras situações, né, no contexto da teoria do campo cristalino, explica o fato do magnetismo, né, em complexos, né. E a questão do desdobramento do campo cristalino, como eu disse agora há pouco, explica a questão da cor, e a forma como ocorre o desdobramento está relacionada à geometria. Então, nós temos 3 possibilidades de explicação, né, na teoria do campo cristalino. A cor, né, a geometria, e além disso também o magnetismo.